Mas, diante desse contexto das obrigações tributárias, eu imagino que, no âmbito da perícia tributária, as obrigações acessórias acabem sendo um baita do insumo para negócios, né? Para negócios, para oportunidades. Eu queria que você falasse um pouco sobre o quanto que o conhecimento do profissional relacionado a esse cumprimento de obrigações, e aí eu reforço até para o conhecimento mais técnico específico, porque em vários momentos eu costumo falar, quando eu vou dar aula na parte de tributos, de que, por exemplo, o cara que quer trabalhar com consultoria tributária, não necessariamente ele precisa entender do SPED no detalhe, por exemplo. Porém, o cara que vai trabalhar com perícia, ele precisa entender no detalhe sim, né? Precisa entender no detalhe sim. É muito pertinente, viu, essa sua consideração, principalmente porque a perícia e a própria consultoria tributária, a perícia tributária e a consultoria tributária, elas andam de mãos dadas. É tanto que eu, por exemplo, né, eu posso dizer que eu atuo com uma atividade de consultoria tributária. Porque até na própria consultoria tributária você emite um parecer sobre determinado ponto, sobre determinado caso. Porém, esse parecer ele é carregado, certo, de uma série de entendimentos reiterados, ele traz jurisprudência, ele traz decisões do próprio contencioso, ele diz o que é que o administrativo e o judicial estão falando sobre aquilo e tenta fazer com que o próprio recebedor, né, o destinatário daquela informação, daquele parecer, ele tome a decisão de seguir ou não certos caminhos, de se apropriar ou não de certos créditos. E no âmbito da perícia tributária, como acontece muita coisa que se origina e parte da obrigação acessória, é importante sim que você entenda de registros, é importante que você entenda de layouts, é importante que você entenda da composição da própria obrigação, porque como é que eu vou contestar que uma unidade de medida ela foi declarada errada se eu não sei lá que existe um bloco no FDIC, na FDIC-MSPI que trata sobre o cadastro de itens, que tem um registro lá nesse cadastro de itens, que está lá no 0220, que trata dessa conversão de unidades. Né? Olha só, eu posso apresentar um parecer sem isso? Posso. Eu posso apresentar um parecer com isso? Eu devo. Qual a diferença do cara que vai tratar o tema, receber as coisas de maneira minuciosamente apresentada, do que o outro? Olha, a gente sabe muito bem que no âmbito jurídico, o que vale é o argumento, né? Entendeu? Existem argumentos que, por mais que você olhe a materialidade, essa materialidade ela até esteja assim meio capenga, o argumento constrói uma materialidade tão favorável a quem defende, que aí a instância decisória ela fica sem nenhuma opção, ou seja, a opção é acolher. Então, quando você monta um parecer técnico, um laudo pericial que contempla todas essas situações minuciosas, olha, o cara errou, porque aqui tem realmente esse registro, mas não houve dano ao erário público, não houve sonegação, não houve nenhum tipo de prejuízo ao Estado, esse auto de infração deve ser considerado nulo em função disso, além de você bater em todo esse caráter técnico, você olha até a composição do próprio auto de infração, e nesse sentido você precisa sim conhecer dessas obrigações acessórias. É importante que você conheça.